Capítulo 10. A chama eterna e o coração ardente. As terras queimadas de Ignis eram um purgatório. O ar denso e quente cheirava a enxofre e cinzas, sufocando os pulmões a cada respiração. O solo era uma paisagem retorcida de rochas vulcânicas escuras, fendidas por rios de lava incandescente que corriam como veias de fogo pela terra. Acima, o sol de Piros pulsava como um coração doente, alternando entre um brilho ofuscante e um rubor fraco e moribundo, refletindo a batalha interna que se travava em sua essência. Cael, Lyra e Serafina avançavam com dificuldade. A cada passo, pequenas labaredas espontâneas surgiam ao redor, e as cinzas quentes chicoteavam seus rostos. A marca no peito de Cael ardia com um calor diferente agora, um calor que era tanto dor quanto um eco da fúria de Piros. Lyra, embora estoico, parecia mais tenso, seus dons de ressonância lutando para manter uma bolha de ar respirável ao redor deles. Serafina, a maga de Piros, estava visivelmente abalada. Seus olhos, antes cheios de um desespero controlado, agora refletiam o puro terror. Ela era uma habitante do fogo, mas este fogo era selvagem, maligno. Aqui não há vida, Cael, ela sussurrava, a voz falha. A antimagia não apenas corrompeu Piros, ela o tornou uma arma. Minha magia. Ela está morta. Ela estendeu a mão, e um brilho fraco, mas incontrolável, cintilou em seus dedos antes de se extinguir, deixando uma pequena bolha em sua pele. Era um resquício da magia que a abandonara. De repente, o chão sob eles tremeu violentamente. Do rio de lava ao lado da trilha, uma coluna de magma incandescente se ergueu, tomando forma. Não era uma erupção natural, mas uma criatura elemental de fogo e fúria, seus olhos de carvão em brasa fixos neles. Ela era a manifestação da antimagia, alimentada pela raiva descontrolada de Piros e pelo desespero dos que ali viviam. Ela se alimenta da ira, do caos. Lyra alertou, sua voz tensa. A criatura de magma rugiu, e ondas de calor insuportável varreram o ar. Cael sentiu a raiva e o desespero de Serafina explodindo como uma chama, tornando-a vulnerável. A marca em Cael pulsava, chamando-o para agir. Ele não podia apenas reequilibrar. Ele precisava ajudar Serafina a recuperar sua própria centelha, para que ela pudesse se reconectar ao seu sol. Cael ergueu as mãos, concentrando-se não em lutar contra a criatura diretamente, mas em canalizar a paixão inerente a Piros. Ele invocou a essência de Cronos para estabilizar o fluxo caótico de energia do Sol, o véu de Umbra para compreender a natureza corrosiva da raiva manifesta na criatura, e a raiz de Gaia para tentar encontrar um ponto de vitalidade subjacente, mesmo no fogo. A luz prateada e verde-dourada que emanava de sua marca fundiu-se em um brilho cintilante de cobre. Serafina, sinta a verdadeira chama. Cael gritou, estendendo a mão para ela. Não a fúria cega, mas a paixão que cria. O calor que forja. Sua magia não está morta, está distorcida. Enquanto a criatura de magma avançava, Cael direcionou o fluxo de seu poder combinado para Serafina. Não era um presente, mas um catalisador, uma chama gêmea que ele acendia em seu interior. Os olhos de Serafina se arregalaram. Ela sentiu a energia de Cael se misturando à sua, não forçando, mas lembrando-a da verdadeira essência de Piros. Uma faísca acendeu em seus dedos, pequena no início, mas crescendo. Com um grito de determinação, Serafina ergueu as próprias mãos. A faísca se tornou uma chama controlada, um fluxo de fogo laranja e vibrante que era diferente da fúria da criatura. Era Piros puro, uma centelha de sua magia renascida. Ela direcionou a chama para a criatura de magma, não para destruí-la, mas para remodelá-la, para acalmar sua fúria. A criatura de magma guinchou, sua forma instável lutando contra o calor purificador de Serafina. Cael, vendo a chama de Serafina se fortalecer, focou seu próprio poder. Ele empurrou a energia de sua marca para a criatura, em uma tentativa de harmonizar a raiva distorcida da antimagia. A criatura de magma estremeceu, e a batalha se tornou um duelo de vontades entre a fúria cega da antimagia e a paixão controlada de Serafina, auxiliada pelo equilíbrio de Cael. Lentamente, a criatura começou a encolher, a se solidificar. Os olhos de carvão se apagaram. A massa de magma endureceu, transformando-se de volta em uma estátua vulcânica inerte. Exaustos, Cael e Serafina caíram de joelhos.
A magia de Serafina retornará, não em sua plenitude, mas o suficiente para acender a esperança em seus olhos. Ela olhou para Kael, a gratidão e o reconhecimento profundos. Lyra assentiu, satisfeito. O caminho para a chama eterna está aberto, Lyra disse, apontando para uma fissura na rocha que havia se revelado atrás da criatura solidificada. E a Ordem de Pyrrhus tem uma nova chama. A fenda na rocha, que antes abrigava a criatura de magma, revelou um caminho tortuoso para as profundezas da montanha. O ar quente e sufocante do lado de fora deu lugar a um calor mais seco e intenso, carregado de um cheiro de minerais e poder elemental bruto. A luz da marca de Kael, agora com tons acobreados da energia de Pyrrhus, iluminava as passagens, enquanto a chama controlada de Serafina dançava em suas mãos, um farol de esperança na escuridão vulcânica. Eles desceram por túneis estreitos e galerias amplas, onde as paredes de rocha brilhavam com veias incandescentes de minerais e magma resfriado. O som de borbulhar de lava era uma trilha sonora constante, e o calor era tão intenso que Kael sentia a umidade evaporar de sua pele. Serafina, contudo, parecia revigorada. Sua magia, embora não no auge, respondia ao ambiente de Pyrrhus, seus passos se tornando mais firmes. Ela sentia a energia de seu sol, mesmo que corrompida. Lyra, por sua vez, guiava-os com uma precisão silenciosa, seus olhos perscrutando as fissuras e os padrões da energia vulcânica. Estamos no coração de Ignis, ele murmurou, a voz quase inaudível sobre o rugido da montanha. A chama eterna está guardada pela própria fúria de Pyrrhus. A antimagia não apenas a corrompeu, mas a selou com a dor da perda. A caverna se abriu em uma vasta câmara, onde um lago de lava borbulhava furiosamente no centro. Acima dele, suspensa por correntes feitas de uma rocha negra e incandescente, uma esfera de luz tremeluzia. Era a chama eterna de Pyrrhus, mas seu brilho era instável, pulsando com dor e raiva, mais parecendo um coração ferido do que um sol. Em torno do lago de lava, figuras sombrias e distorcidas de criaturas elementais de fogo, menores que a que haviam enfrentado, espreitavam, seus olhos vermelhos e famintos. A chama eterna está cercada por suas próprias memórias de dor, Lyra explicou. A antimagia as transformou em guardiões de sua própria aflição. Para alcançá-la, Kael, você deve acalmar essa fúria, não suprimi-la. Serafina, com sua chama recém-descoberta, lançou um raio de fogo controlado em direção a uma das criaturas. A criatura recuou, mas não se desfez completamente, seus olhos de brasa fixos na maga com uma intensidade assassina. A fúria das criaturas era palpável, e Kael sentiu o sol de Pyrrhus no alto reverberar com essa mesma emoção descontrolada. Kael sentiu a conexão com a chama eterna através de sua marca. Era uma dor imensa, um lamento silencioso de um poder puro sendo distorcido. Ele olhou para Serafina, que estava exausta, mas determinada, sua chama tremulando ligeiramente. Ele sabia que o poder do oitavo sol não era apenas sobre restaurar a vida ou estabilizar o tempo. Era sobre compreender e acalmar a essência emocional de cada sol. Ele ergueu as mãos, concentrando a energia de sua marca. A luz prateada e acobreada emanou, fundindo-se com a chama de Serafina. Juntos, eles direcionaram um fluxo de energia para a chama eterna. Kael não estava atacando as criaturas, nem mesmo a chama. Ele estava enviando um pulso de compreensão e compaixão, buscando o cerne da paixão de Pyrrhus por trás da fúria corrompida. A reação foi imediata. As criaturas de sombra e fogo guincharam, não de dor, mas de uma agonia diferente, como se estivessem sendo forçadas a enfrentar a verdade de sua própria essência distorcida. Elas começaram a diminuir, não explodindo, mas se contraindo, suas formas se tornando menos ameaçadoras, até que se tornaram meras estátuas de obsidiana. A chama eterna no centro da câmara também reagiu. Seu brilho instável começou a se acalmar, seu rubor se tornando um laranja mais estável e vibrante. A dor em Kael diminuiu, e ele sentiu a paixão inata de Pyrrhus, aquela que forja e cria, retornar à sua forma mais pura. Está quase lá, Kael, Lyra sussurrou. Você a acalmou. Agora, restaure a ligação. Kael avançou até a borda do lago de lava, estendendo a mão para a chama eterna. O calor era insuportável, mas a marca em seu peito protegia, ressoando com a energia do artefato. Quando seus dedos tocaram a superfície cintilante da chama, uma explosão de luz laranja e prateada preencheu a câmara. A chama eterna não se tornou parte de sua marca,
mas se reconectou ao Sol de Pyrrhus, enviando um pulso de energia estável para o céu. O rugido da montanha silenciou-se. As erupções distantes diminuíram para um murmúrio. O Sol de Pyrrhus no alto de Áurea reassumiu seu brilho vermelho-ferro estável e majestoso. Serafina sentiu o retorno total de sua magia, um calor reconfortante preenchendo o ar. Ela sorriu para Kael, seus olhos cheios de gratidão. A fúria de Pyrrhus havia sido contida. Com a missão cumprida, uma sensação de alívio genuíno, a primeira em muito tempo, envolveu o trio. 4 sóis haviam sido estabilizados. A escuridão de Umbra, o caos de Cronos, a estagnação de Gaia e a fúria de Pyrrhus haviam sido contidos. Kael sentiu o peso dos artefatos em seu peito, mas agora era um peso de esperança, não de desespero. Lyra guiou-os para fora das terras queimadas, e Serafina, com sua magia restaurada, ajudou a acalmar as pequenas chamas que ainda teimavam em queimar nas encostas. Exaustos, mas vitoriosos, eles encontraram uma pequena estalagem à beira das terras de Ignis, um refúgio simples, mas acolhedor, que milagrosamente ainda não havia sido consumido pelas chamas. Ali, durante uma semana, eles puderam finalmente descansar. Compartilharam refeições quentes, contaram histórias de suas vidas e riram pela primeira vez em muito tempo. Serafina praticou sua magia, seus raios de Pyrrhus agora controlados e cheios de vida. Kael sentiu a marca em seu peito em um estado de equilíbrio perfeito, um testemunho silencioso de suas vitórias. A ordem dos 7 sóis parecia distante, mas a aliança forjada entre eles era mais forte do que qualquer ritual antigo. A cada dia que passava, o céu de Áurea parecia mais brilhante, e a vida, lentamente, recuperava seu ritmo. Era um respiro merecido, uma celebração da luz que eles haviam trazido de volta. No último dia, enquanto se preparavam para seguir seus caminhos separados, Serafina para sua terra natal de Pyrrhus para ajudar seu povo, Lyra para um destino misterioso que apenas ele conhecia, e Kael. Kael ainda não sabia para onde iria. Uma súbita e profunda sensação de vazio atingiu Kael. Não era a dor, mas uma ausência chocante. No céu, o sol de Hidros, o orbe verde-água da cura e das emoções, perdeu seu brilho. Uma onda de tristeza inexplicável varreu a estalagem, e Kael sentiu o chão sob seus pés secar e rachar, mesmo longe de Ignis. A paz havia terminado. A antimagia não havia sido derrotada. Ela apenas esperou seu momento, atacando um novo sol. Capítulo 11. O Lamento de Hidros. A alegria do descanso e da vitória foi brutalmente dilacerada. O sol de Pyrrhus, agora um farol de calor estável no céu de Áurea, parecia zombar do novo horror que se abatia sobre o mundo. O súbito esmaecimento do sol de Hidros, o orbe verde-água que representava a cura e a emoção, enviou um choque gélido pelo coração de Kael. Não era uma dor física como a de Pyrrhus, mas um vazio angustiante, um eco de tristeza profunda que parecia sugar toda a vitalidade ao redor. A estalagem, momentos antes um refúgio de risadas e calor, tornou-se silenciosa. O vinho nas taças dos outros hóspedes secou, transformando-se em pó fino. As plantas em vasos murcharam e se desintegraram em segundos. A mais aterrorizante das mudanças, porém, estava nos rostos das pessoas. O brilho em seus olhos se apagou, substituído por uma apatia profunda, uma tristeza que não tinha lágrimas. Doenças inexplicáveis, com sintomas de fraqueza e apatia, começaram a se espalhar, corroendo não apenas os corpos, mas também o espírito. Serafina sentiu a mudança drasticamente. Sua chama de Pyrrhus, antes vibrante e forte, tremeluziu em suas mãos, tornando-se fria e quase imperceptível. Seus olhos, que há pouco brilhavam com a gratidão da magia restaurada, agora estavam mareados de uma tristeza que parecia não ser sua, uma angústia coletiva. Eu não sinto mais a paixão, ela sussurrou, a voz vazia. A alegria de Pyrrhus está sendo lavada. Lyra, que estava prestes a partir, parou. Seus olhos antigos, normalmente serenos, mostravam uma preocupação profunda. Ele olhou para Kael, que apertava o peito onde a marca agora vibrava com uma sensação de desespero úmido, de perda e melancolia. O véu de Umbra, a ampulheta de Cronos e a raiz de Gaia, que haviam trazido equilíbrio, agora lutavam contra uma força que parecia querer afogar toda a emoção. Hidros está sucumbindo, Lyra declarou, a voz grave. A antimagia não busca apenas apagar a luz, ela quer esvaziar o espírito.
Sem Hidros, Áurea perderá sua capacidade de curar, de sentir, de chorar, de amar. A vida se tornará estéril, e as almas secarão. Kael olhou para o céu, para o orbe esmaecido do sol de Hidros, e sentiu uma pontada de pânico. Eles haviam lutado tanto, recuperado tanto, para que tudo fosse ameaçado novamente. A culpa que ele pensava ter superado com a restauração de Gaia voltou com força, misturada com um novo desespero. Se as pessoas perdessem a capacidade de sentir, qual seria o propósito de qualquer vitória? Precisamos ir. Agora, Kael disse, sua voz firme, apesar da angústia que sentia. Ele não podia permitir que o sacrifício de Elara e o renascimento de Gaia e Pyrrhus fossem em vão. Lyra assentiu. Onde a tristeza for mais profunda, onde as lágrimas se recusam a cair, lá encontraremos a lágrima de Hidros. É o artefato que guarda a essência da cura e da emoção. Ele olhou para Serafina, que estava imóvel, sua apatia quase completa. Ela virá conosco. Hidros é o sol das emoções, e sua perda é uma ferida que ela compartilha. Talvez, ao buscar o artefato, ela possa encontrar a si mesma novamente. Sem uma palavra, Serafina se levantou, seus movimentos lentos e sem vida. O brilho de sua magia se fora. Kael estendeu a mão para ela, e, como um autômato, ela a segurou. Lyra liderou o caminho para fora da estalagem, para uma áurea que agora parecia drenada de toda alegria e paixão. Rios e lagos, ao longe, já mostravam sinais de retração, suas margens revelando leitos secos. A calmaria após a tempestade havia sido uma miragem. A antimagia, ardilosa, atacara o coração emocional de Áurea, e Kael, Lyra e Serafina embarcavam em uma nova e desesperadora busca, não apenas pela cura da terra, mas pela própria alma de seus habitantes. A paisagem de Áurea, outrora vibrante com as cores dos 7 sóis, agora estava tingida por uma monocromia de cinza e ocre. Os rios, que antes cantavam melodias cristalinas, reduziam-se a leitos lamacentos, e as cachoeiras, outrora rugidos poderosos, escorriam em sussurros moribundos. A essência do sol de Hidros estava se desfazendo, e com ela, a própria capacidade de sentir de Áurea. Kael, Lyra e Serafina, agora um trio silencioso, avançavam em meio à desolação. A apatia que se espalhava pelas terras de Hidros era a mais insidiosa das manifestações da antimagia. Eles passavam por vilarejos onde as pessoas se moviam como sombras, seus olhos vazios, seus corpos apáticos. Mães não choravam por seus filhos doentes, amantes não se abraçavam em consolo. A alegria e a tristeza, o riso e as lágrimas, tudo fora sugado, deixando para trás um vazio emocional que era mais frio que qualquer morte. Serafina era a mais afetada. A cada milha que avançavam, sua vitalidade diminuía. Seus passos tornavam-se arrastados, e seu olhar, que em Igni já havia recuperado um brilho de determinação, agora estava opaco, velado por uma tristeza profunda e sem causa aparente. A chama de Pyrrhus em suas mãos mal tremeluzia. Ela está perdendo a capacidade de sentir, Lyra murmurou para Kael, sua voz grave. A antimagia se deleita em esvaziar a alma, tornando as vítimas passivas, incapazes de reagir. É a arma mais cruel dela. A marca no peito de Kael, por sua vez, reagia a cada sofrimento que encontrava. Não era uma dor aguda, mas um sentimento esmagador de tristeza e impotência, como se a marca absorvesse a melancolia de Áurea. Ele sentia o eco das canções que não podiam mais ser cantadas, das lágrimas que não podiam mais ser derramadas. A culpa, que já era uma velha conhecida, agora se misturava à profunda compaixão pela dor alheia. Eles chegaram a uma grande lagoa, que deveria ser um espelho da magia de Hidros, com águas límpidas e uma fauna vibrante. Agora, era uma depressão ressecada, o leito da lagoa rachado pelo sol pálido. No centro, uma figura estava cocada, imóvel. Era um guardião de Hidros, um ancião da ordem, cujos trajes azuis esverdeados estavam agora desbotados e empoeirados. Ele não se movia, não piscava, apenas olhava para o horizonte com um vazio que gelava a alma. Onde estão as lágrimas? O guardião murmurou, sua voz um mero sopro. Eu era o mestre das correntes, o protetor das emoções. Mas elas se foram. Tudo se foi. Kael sentiu a energia da antimagia pulsando no guardião, não uma agressão,
mas uma paralisia emocional, uma negação completa da vontade. Lyra se aproximou com cautela, seus dons de ressonância tentando romper o véu de apatia que envolvia o ancião, mas era como tentar mover uma montanha. Kael sabia que a lágrima de Hidros, o artefato que eles buscavam, deveria estar perto do guardião. Mas como alcançá-la se o próprio guardião estava preso em sua própria melancolia, um obstáculo tão inerte quanto uma rocha, mas tão invencível quanto o próprio desespero? A cada minuto que passava, a secura avançava, e Serafina afundava ainda mais em sua apatia. A marca em Kael pulsou com uma força renovada. Ele não podia lutar contra a ausência de emoção com poder bruto. Ele precisava reacender a centelha, despertar a capacidade de sentir. Olhando para Serafina, que observava com olhos vagos, Kael percebeu que precisava fazer mais do que apenas encontrar um artefato. Ele precisava, de alguma forma, compartilhar a emoção, mesmo que fosse a própria dor que sentia. Capítulo 12. A lágrima de Hidros e o confronto interior. A busca pela lágrima de Hidros levou Kael, Lyra e Serafina às ruínas de Aquaria, uma cidade submersa que outrora fora o coração da magia da água. Sem o poder do sol de Hidros, as águas que a protegiam haviam secado, revelando estruturas de cristal e coral antes escondidas, agora envoltas em uma névoa espessa de desespero. O ar era pesado, carregado com a melancolia de um oceano perdido. Serafina, a mais afetada pela influência da antimagia, estava quase catatônica. Seus olhos não tinham brilho, e seus movimentos eram lentos e dolorosos. Ela mal conseguia levantar os pés, seus lábios murmurando frases sem sentido sobre a ausência de paixão. Sua magia de Pyrrhus estava tão diminuída que a faísca que antes acendia mal era visível. A antimagia aqui se alimenta da tristeza, Lyra explicou, sua voz um fio de luz no vazio opressor. Ela amplifica o desespero de cada um, transformando-o em uma prisão da alma. Kael sentia isso em sua própria marca. Não era a dor física dos outros sóis, mas uma profunda e avassaladora tristeza, uma sensação de solidão que o remetia à sua infância abandonada. As ruínas de Aquaria pareciam sussurrar suas próprias memórias perdidas. A falta de afeto, a ausência de um lar, o medo de estar sempre sozinho. A antimagia transformava esses sentimentos em ilusões vívidas, fazendo Kael reviver momentos em que se sentiu invisível e insignificante. A lágrima de Hidros, o artefato que buscavam, estava no coração da ruína principal, um altar de cristal que uma vez fora submerso. A joia, um cristal lapidado em forma de lágrima, flutuava acima do altar, mas estava opaca, sem brilho, e pulsava com a mesma apatia que Serafina e o guardião de Hidros. Para alcançá-la, Kael precisava atravessar uma barreira de puro desespero e mágoa, as manifestações mais densas da antimagia. Quando Kael tentou se aproximar, as memórias o atacaram com força total. Ele se viu criança, faminto e sozinho em becos frios, ignorado por todos. As vozes da antimagia sussurravam em sua mente: você é um fardo. Ninguém se importa. Está sozinho. Sempre estará. A dor era insuportável. Kael cambaleou, e a marca em seu peito reagiu, sua luz prateada sendo sufocada pela escuridão emocional. Lyra se manteve firme. Não lute contra a tristeza, Kael. Sua voz cortou a névoa de emoções. Deixe-a passar por você. A lágrima de Hidros não é sobre suprimir a dor, mas sobre curá-la. Sua marca é o equilíbrio, o recipiente. Use-a para acolher a emoção, não para rejeitá-la. Mas o maior obstáculo não era Kael, era Serafina. Ao lado dele, a jovem maga sucumbia completamente. Ela caiu de joelhos, lágrimas secas marcando seu rosto, sua boca se abrindo em um lamento silencioso. As emoções que a antimagia amplificava em Kael eram as de sua infância, mas em Serafina, eram a perda de sua paixão, de sua identidade, de sua própria alma. Ela tremia incontrolavelmente, sua essência de fogo quase se extinguindo sob o peso da melancolia. Kael viu o sofrimento de Serafina e sentiu uma pontada que superou sua própria dor. Ele não podia falhar com ela novamente. A culpa da perda de Elara ressurgiu, mas agora como um ímpeto. Ele não podia deixar Serafina se perder para a apatia. Com um esforço monumental, Kael estendeu a mão para Serafina, ignorando as vozes e as ilusões que o atacavam. Ele não usou o poder para afastá-las, mas para ancorar-se na compaixão que sentia por sua amiga.
A luz prateada de sua marca fluiu para Serafina, um pulso de pura empatia. Não era um poder que curava doenças, mas que reacendia a capacidade de sentir. Serafina sentiu o toque de Kael. Um choque elétrico, seguido por uma onda de calor familiar. Não era dor, mas a compaixão de Kael que a despertava. As lágrimas finalmente escorreram por seu rosto, não de tristeza, mas de uma libertação catártica. Ela chorava por Pyrrhus, por sua magia perdida, pela dor de Áurea e pela sua própria dor. A chama em suas mãos reacendeu, não em fúria, mas em uma paixão curativa, um fogo que queimava a melancolia. Com Serafina ao seu lado, agora chorando livremente, Kael sentiu a força retornar. A antimagia ainda sussurrava, mas sua intensidade diminuiu. As ilusões de seu passado não desapareceram, mas ele podia vê-las por aquilo que eram, memórias, não prisões. Ele não as negou, ele as aceitou como parte de quem ele era. Kael avançou até o altar, estendendo a mão para a lágrima de Hidros. Ele sentiu a vastidão da emoção que a joia representava. A alegria, a tristeza, o amor, a raiva, tudo em seu devido lugar. Com sua marca pulsando, ele infundiu a lágrima com sua própria capacidade de sentir, não apenas curando-a, mas redefinindo-a com a harmonia do oitavo sol. Lyra observava, seus olhos brilhavam com satisfação, enquanto a luz verde-água da lágrima de Hidros explodia, purificando a câmara e espalhando uma onda de cura emocional por toda a Aquaria. A luz verde-água da lágrima de Hidros, agora pulsando com uma energia vibrante e pura, irradiava pelo altar de cristal, dissipando a névoa de desespero que pairava sobre a Aquaria. Kael sentiu o nó de tristeza em seu próprio peito se desfazer, substituído por uma clareza serena. Não era a ausência de dor, mas a capacidade de senti-la e transcendê-la. A lágrima, em seu peito, harmonizava-se com o véu de Umbra, a ampulheta de Cronos, a raiz de Gaia e a chama eterna de Pyrrhus, criando um coro sutil de poderes que Kael agora compreendia melhor do que nunca. Serafina, com o rosto banhado em lágrimas, lágrimas reais, purificadoras, sentiu um alívio imenso. A apatia se desfez de sua alma como gelo ao sol. A chama de Pyrrhus em suas mãos reacendeu com um brilho ardente, mas agora era uma chama controlada pela emoção, um fogo que podia aquecer e curar, não apenas queimar. Ela olhou para Kael, seus olhos expressando uma gratidão profunda, uma conexão que ia além das palavras. Você me trouxe de volta, Serafina sussurrou, a voz ainda rouca de tanto chorar, mas cheia de vida. Eu estava perdida no vazio. Obrigada, Kael. O guardião de Hidros, que jazia apático, também reagiu à luz purificadora da lágrima. Seus olhos piscaram, e um suspiro longo e dolorido escapou de seus lábios. A rigidez de seu corpo relaxou. Lentamente, ele se sentou, observando a lágrima, e então seus próprios olhos marejaram. Pela primeira vez em muito tempo, lágrimas escorreram por seu rosto enrugado, lágrimas de dor pela perda de seu sol, mas também lágrimas de alívio por poder sentir novamente. A água voltou. Ele murmurou, a voz fraca. As emoções, eu posso sentir. Ele olhou para Kael, seus olhos antigos cheios de um entendimento profundo. O oitavo sol, a promessa do equilíbrio. Ele não força, ele harmoniza. Você permitiu que a lágrima chorasse novamente, e com ela, as almas de Áurea. Lyra se aproximou do trio, seu semblante sério, mas com um brilho de satisfação em seus olhos. 5 grandes ameaças foram mitigadas, Kael. A corrupção de Umbra, o caos de Cronos, a estagnação de Gaia, a fúria de Pyrrhus e agora, a apatia de Hidros. A antimagia está recuando, mas não foi derrotada. Ela é astuta e paciente. A verdade das palavras de Lyra atingiu Kael. A vitória era doce, mas a luta estava longe do fim. Ele sentiu o poder dos 5 artefatos em seu peito: o véu de Umbra, sombra e transmutação, a ampulheta de Cronos, tempo e memória, a raiz de Gaia, vida e estabilidade, a chama eterna de Pyrrhus, energia e paixão, e a lágrima de Hidros, cura e emoção. Cada um deles havia se fundido com sua marca, ampliando sua compreensão e controle sobre a essência de Áurea. O sol de Hidros no céu, embora ainda fraco, havia recuperado um tom verde-água pálido, e pequenas correntes começaram a se formar novamente nos leitos secos dos rios. O sol de Pyrrhus, que eles haviam estabilizado, brilhava com sua fúria controlada,
um lembrete vívido de que a paixão podia ser domada, mas nunca extinta. Com a lágrima de Hidro segura e a energia de Hidros começando a fluir novamente, um novo temor surgiu na mente de Kael, um sentimento que a lágrima amplificava. Os dois sóis restantes, o sol de Lúmen e o sol de Éter, pulsavam com uma energia que era, ao mesmo tempo, brilhante e tênue, como chamas prestes a se extinguir. A antimagia não desistia, ela apenas procurava o próximo ponto de vulnerabilidade. A restauração de um sol parecia apenas atrasar o inevitável para o próximo. Lyra, sentindo a nova apreensão de Kael, apontou para uma fenda no teto da ruína, por onde uma tênue luz branca filtrava-se. A antimagia agora mira os pilares finais, a verdade e a criação. O sol de Lúmen está se esvaindo, e com ele, a própria capacidade de discernir o real do falso. E o éter, que dá forma áurea, está se tornando caótico. Kael olhou para Serafina, que, embora exausta, estava ao seu lado, seus olhos novamente cheios de propósito. A jornada havia-os unido. A missão era clara. A antimagia não os daria descanso. A próxima batalha seria pela própria verdade e pela essência da existência.